Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias do Seminário Fênix, que é basicamente um estudo a fundo sobre como o sucesso funciona. E tudo isso começa com uma pergunta que, vamos combinar, todo mundo já se fez alguma vez na vida. Bom, a primeira resposta que vem à cabeça pode ser sorte ou um talento fora do normal. Quem sabe ter nascido na família certa. Mas a análise que a gente vai ver aqui diz que não é nada disso. Sucesso não é um acidente, sabe? É uma consequência. É algo tão previsível quanto o nascer do sol, porque ele funciona com base em leis bem claras, que qualquer um pode aprender e aplicar. Para a gente entender essa mecânica, nossa jornada se divide em 4 etapas. Primeiro, vamos conhecer as leis invisíveis que regem a nossa mente. Depois, a gente vai ver o ponto de virada que muda o jogo completamente, a responsabilidade. Em seguida, vamos entender qual é o programa principal que está rodando no nosso subconsciente. E por último, um plano de ação prático para colocar tudo isso para funcionar. Então, vamos nessa. Pensa só nas leis da física, tipo a gravidade. Elas funcionam, não importa se a gente acredita nelas ou não, certo? Do mesmo jeito, o nosso universo mental também tem suas próprias leis. E entender como elas funcionam e jogar a favor delas é o primeiro grande passo para assumir o controle dos resultados. E o ponto fundamental aqui é como essas leis se conectam. A lei do controle diz que a gente só se sente bem de verdade quando sente que está no comando. Aí vem a lei de causa e efeito e entrega esse comando para a gente, mostrando que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. E as leis da crença e da atração explicam como isso acontece. Aquilo em que a gente acredita e foca com emoção acaba se manifestando na nossa vida. É tudo interligado. E para a gente ter uma ideia do poder absurdo de uma única crença, tem um caso real de um estudante brilhante que recebeu uma nota que o colocava entre os 2% melhores do país. Só que ele interpretou o número, que era 98, como se fosse o seu QI. Convencido de que era intelectualmente mediano, as notas dele na faculdade despencaram. Anos depois, um orientador descobriu o engano. No momento em que o estudante entendeu a verdade, o desempenho dele disparou e ele se tornou um dos melhores alunos. A realidade dele não mudou. O que mudou foi a crença sobre si mesmo. E isso, no fim, mudou tudo. Conhecer as leis é como ter um mapa, mas a ação que de fato coloca o poder nas nossas mãos, o verdadeiro divisor de águas, é a aceitação total, incondicional, da responsabilidade por tudo na nossa vida. A diferença é gigantesca. Culpar alguém ou alguma coisa prende a gente no passado, coloca a gente no papel de vítima, sem poder nenhum. Já a responsabilidade olha para o futuro, para a única pergunta que realmente importa: o que eu posso fazer a respeito a partir de agora? É nesse momento que o poder volta para a gente. E aqui vem uma das ideias mais radicais e libertadoras desta análise. Toda e qualquer emoção negativa que a gente sente, seja medo, raiva, frustração, ela só existe porque, em algum nível, estamos culpando algo ou alguém pela nossa situação. Vamos imaginar essas emoções como uma árvore. O tronco, aquilo que sustenta toda a estrutura, é o ato de culpar. As raízes que alimentam esse tronco são as nossas justificativas e aquela mania de levar tudo para o lado pessoal. E os frutos venenosos que crescem nessa árvore são o medo, o ressentimento, a inveja, todas as emoções que nos paralisam. Então a pergunta que fica é: como é que a gente elimina todas essas emoções negativas de uma vez só? A resposta é simples, na teoria: cortando o tronco. E para fazer isso, a gente precisa entender o programa que está rodando por trás de tudo isso. O nosso desempenho na vida não é aleatório. Ele é controlado por um programa interno, quase como um sistema operacional que roda 24 horas por dia. Esse programa se chama autoconceito. Esse tal de autoconceito é a soma de tudo que a gente acredita ser verdade sobre nós. E ele funciona como um termostato. Se o termostato financeiro de alguém está ajustado para ganhar 5 mil por mês, mesmo que essa pessoa ganhe na loteria, o subconsciente vai dar um jeito de voltar para aquele patamar. A gente nunca supera, no longo prazo, os limites do nosso próprio autoconceito. E esse programa tem 3 partes. O autoideal, que é a visão de quem a gente quer ser. A autoimagem, que é como a gente se enxerga hoje. E a parte mais importante de todas, a autoestima. Ela é o componente emocional, é o quanto a gente gosta da gente mesmo. Pensa na autoestima como se fosse o reator nuclear da personalidade. É ela que define o nível de energia e força para tudo que a gente faz. E este é o ponto-chave. Estima-se que uma pessoa comum usa só 10% ou até menos do seu verdadeiro potencial. Isso quer dizer que, para a maioria de nós, cerca de 90% de tudo que poderemos ser, fazer e ter está ali, adormecido, bloqueado pelos limites do nosso autoconceito atual. Ok,
A teoria é fascinante, né? Mas a pergunta de US$ 1 milhão é como, na prática, a gente reescreve esse programa e acessa esse potencial todo. É isso que a gente vai ver no nosso plano de ação. Olha, a melhor analogia para isso é do jardineiro e o jardim. A mente consciente é o jardineiro. É ela que escolhe as sementes, que são os nossos pensamentos. Já a mente subconsciente é o jardim, um solo super fértil que não julga nada. Ela simplesmente aceita qualquer semente que for plantada ali e a transforma em realidade. E a ferramenta para plantar as sementes certas é a lei da substituição. A lógica é muito simples. A nossa mente consciente só consegue focar em uma coisa de cada vez. Não dá para pensar na preocupação e no nosso objetivo ao mesmo tempo. Sendo assim, é totalmente possível arrancar um pensamento negativo e, de propósito, plantar um pensamento positivo no lugar. Então, para cortar o tronco daquela árvore da negatividade, a ferramenta é a afirmação "eu sou responsável". No instante em que se diz isso e se sente isso, a emoção negativa perde totalmente a força. É como sair do banco do passageiro e finalmente assumir o volante da própria vida. E para a gente abastecer o nosso motor emocional, a autoestima, a afirmação mais eficaz é também a mais simples de todas. Eu gosto de mim. Repetir essa frase várias vezes por dia com convicção começa a reescrever o jeito como a gente se sente, que é a base de toda a nossa performance. Resumindo então, o plano é bem direto. Primeiro passo, aceitar 100% de responsabilidade. Segundo, usar a frase "eu sou responsável" para neutralizar a negatividade assim que ela aparecer. Terceiro, usar "eu gosto de mim" para fortalecer o nosso núcleo emocional. E quarto, direcionar o nosso foco, o nosso jardineiro, para pensar somente naquilo que a gente quer que cresça no nosso jardim. No final das contas, tudo se resume a este princípio. O nosso mundo externo é só um espelho do nosso mundo interno. A verdadeira mudança não começa lá fora com as circunstâncias. Ela começa aqui dentro, no único universo onde a gente tem 100% de controle, os nossos pensamentos. E a gente termina com essa citação do Napoleão Hill que resume perfeitamente toda essa filosofia. O que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode alcançar. A questão final que fica não é se o potencial existe, mas sim o que nós vamos escolher conceber e acreditar a partir de hoje.